para si, uma vez mais, muito boa tarde. Bem-vindos a esta emissão do programa Sessão da Tarde para 19 de junho de 2018. Temos vindo aqui a dar-lhe conta de um comunicado do PSD relativamente à situação que se vive na Junta de Freguesia de Rio Douro. Até porque quase 9 meses passados sobre as eleições, o impasse na formação e funcionamento dos órgãos autárquicos daquela freguesia parece estar para durar. Recordo que nas últimas eleições existem 4 mandatos para o Movimento Rio Douro, 3 para o Partido Socialista e 2 para o IPC. Portanto, quem ganhou as eleições não tem aqui maioria absoluta e tem dificuldade em conseguir arranjar aqui uma forma de resolver o problema. Em comunicado, o PSD critica esta situação e propõe-se mesmo ser a ponte que possibilite estreitar e reduzir as divergências. Está connosco o André Gustavo, Presidente da Comissão Política do PSD. André, muito boa tarde, muito obrigado pela tua presença de novo. Esta é uma questão de facto complicada porque, se calhar pegando aqui nas frases ou numa frase deste comunicado, os habitantes da freguesia de Rio Douro deparam-se aqui com uma espécie de junta fantasma, não é? Exatamente. Antes de mais, boa tarde, Manuel. Obrigado pela oportunidade de novamente estar aqui presente. Boa tarde também a quem nos ouve. Realmente, os fregueses da freguesia de Rio Douro estão numa situação um bocado complicada, não é? Julgo que já é a altura de os intervenientes políticos desta situação também começarem a assumir as suas responsabilidades e também caindo algum bom senso neles próprios. Esta situação torna-se complicada porque numa freguesia em área das maiores do distrito de Braga, em eleitores, nem tanto, até porque votaram 291 pessoas no Movimento Rio Douro, penso que é assim que se chama. Mais Rio Douro, exatamente. 231 no Partido Socialista e 164 no IPC, portanto uma média de 700 e poucas pessoas. Criou-se aqui um impasse porque, de facto, à última da hora apareceu aqui esta lista que acabou, este movimento que acabou por vencer as eleições e as coisas nunca mais correram bem. Importa perceber aqui o que é que está a acontecer mesmo. É assim, o que está a acontecer é que tanto o Partido Socialista como alguns elementos do IPC não estão a dar carta branca, passa a expressão, ao movimento Mais Rio Douro para criar a junta de freguesia. Ou seja, já houve várias reuniões para a criação da junta, não é? Para o lugar de presidente está eleito o primeiro líder da lista, exatamente, e depois falta eleger o secretário tesoureiro. E pelo que eu percebo, a Assembleia de Freguesia não chega a um acordo quanto a esses lugares. Também pelo que me tem chegado em relação a isto, julgo tanto o PS como o IPC gostariam ou desejariam que o órgão executivo da Junta de Freguesia fosse ocupado por um elemento de cada força. Agora, eu também questiono se não chegam a esta conclusão, se não chegam a um consenso, como é que será se isso for para a frente, se essa opção for para a frente, não é? Se 9 meses depois não há consensos, não há acordos para a criação da junta, se eles realmente funcionassem com um elemento de cada força, então como é que seria a governação? Portanto, no meio desta situação, e voltando aqui ao IPC, o PS nestas eleições, portanto, fez parte desta não coligação, mas deste apoio ao IPC. Aquilo que eu estou a perceber aqui é que o PSD se demarca também aqui um pouco desta postura que o IPC coloca em Rio Douro, não é, André? Eu julgo que esta postura também será talvez algo mais pessoal, porque eu também conheço elementos do movimento Independentes por Cabeceiras que não concordam com a forma que isto tem sido exatamente gerido. Agora sim, nós obviamente, o PSD é o PSD, segue o seu caminho e, na nossa opinião, assim como a nível nacional, achamos que deve governar quem vence as eleições. Muito bem, estou
estava aqui a recordar em algumas posições de radicalismo e irredutibilidade, são os muros que estão a impedir, portanto, esta solução. Exato. O PSD propõe-se aqui ser a ponte que possibilite estreitar e reduzir aqui as divergências. O que é que pode fazer o PSD em concreto aqui? De certeza que não é chegar lá com uma vara e dizer acabou, isto vai ser assim, portanto, tem que haver aqui alguma ponderação, mas como é que o PSD pode ser a ponte aqui para resolver este problema? É assim, nós também não temos a solução, não temos a lanterna, a varinha mágica, não é? Não somos nenhum gênio da lâmpada. Agora, nós o que apelamos, mais do que criticar neste nosso comunicado, nós não queremos criticar gratuitamente, apelamos simplesmente ao bom senso dos intervenientes, dos candidatos, das listas, apelamos também às pessoas que fizeram parte da lista com o IPC, que são sociais-democratas, que realmente sigam o caminho da ética, sigam o caminho do bom senso e deixem governar quem ganhou as eleições. Se defendemos esta proposta a nível nacional, na altura no caso do Pedro Passos Coelho e António Costa, não podemos ter dois pesos e duas medidas, não é? É como nós dizemos aqui no comunicado, a percepção da democracia não pode mudar ao sabor dos resultados eleitorais. André, vejo aqui que ainda tanto, e já há bocadinho falava nestes resultados, o IPC tem 2 mandatos, portanto tem 2 pessoas eleitas. Algum deles faz parte das listas do PSD ou são pessoas só do IPC? Não, nenhum faz parte das listas, nenhum é feito. Então aqui a coisa está mais complicada ainda, não é? É mais complicado. Havia aqui uma possibilidade de sim, bastava um único voto para essa era a nossa primeira opção, não é? Muito bem, portanto este acordo, como volta e meia temos vindo a dizer, não favoreceu muito o PSD, mas pronto, isso é uma outra questão que já temos vindo a conversar. Se isto se mantiver, terá que haver eleições novamente mais tarde, porque a situação vai ter que chegar a um limite e dizer, não é possível continuar assim. Alguém terá que tomar uma decisão, porque legalmente a Junta tem que retomar o seu caminho, tem que exercer as suas funções, até porque tem que aprovar plano de atividades e essas coisas todas. Portanto, há de chegar a uma altura que as coisas não vão funcionar mesmo, então alguém tem que tomar uma posição. É assim, eu julgo que em várias conversas que tenho tido com alguns intervenientes da freguesia de Rio Douro, eles ainda não ponderam a realização de novas eleições. Eu julgo que não seria, em último caso, uma resolução muito desagradável. Se não houver mais oportunidade, se esgotarem todas as hipóteses, então quem não deve não teme. Eu acredito que o resultado seria igual ou até mais dilatado para quem venceu as eleições. No entanto, pronto, há o plano de atividades, há um conjunto de trabalhos que a Junta deveria... E o orçamento. Exatamente, o orçamento. Que deveria fazer e não está a conseguir fazer por causa deste bloqueio que para mim é um pouco inexplicável. Mas também julgo eu que foi na última reunião da Câmara Municipal, a Câmara, e nisto muito bem, não é? Também acordou fazer lá a limpeza das bermas, dos aquedutos, até devido à prevenção dos incêndios, e é uma freguesia que poderia de risco bastante elevado. Muito bem, sendo assim, se não se conseguir aqui estabelecer uma ponte, vamos continuar a ter isto da forma que está, até chegarmos a uma situação limite que obrigará, portanto, a eleições. O PSD tem ouvido algumas críticas, algumas queixas, algumas opiniões da população de Rio Douro sobre este assunto? Sim, o PSD tem falado com bastante gente de Rio Douro. O PSD tem tentado também, temos falado também com pessoas de todas as listas intervenientes, não só a lista de Mais Rio Douro, como do IPC, como também do Partido Socialista. E realmente o problema é que a irredutibilidade de praticamente todos tem sido uma constante nestes nossos contactos. O que nós queremos realmente é apelar a que as pessoas
não ponham os seus interesses pessoais, interesses particulares, e aqui não estou a falar de negócios, nem coisas mais obscuras, ou não me entendam mal, mas que não ponham as quesílias pessoais à frente do interesse da população, que é isso que interessa. Sabemos que este processo de Rio Douro foi complicado em termos de candidaturas, uma vez que esta candidatura mais Rio Douro aparece porque houve um desentendimento no IPC. Portanto, acho que esta é mesmo uma questão, seria um pouco assim. Portanto, haveriam, permitam uma expressão, dois galos para o mesmo poleiro, isto para falar português, é aquilo que soube dizer por aí. Portanto, as coisas não correram bem, isto com o devido respeito pelas pessoas, como é óbvio. Claro. E há aqui um mal-estar, porque naturalmente quem perdeu, nomeadamente por parte do Partido Socialista e por parte do IPC, não gostou que tivesse aparecido alguém que poderia ser candidato por um lado ou por outro e que teria dado a vitória, e então as coisas continuam assim. Portanto, é uma questão que atinge aqui algum radicalismo, como diz este comunicado, e alguma irredutibilidade, portanto, que deveriam ser postos de lado a pensar no bem superior, que é a população da freguesia de Rio Douro. É um pouco isso. O Partido Socialista, eu julgo que na freguesia de Rio Douro sempre foi poder, exatamente. Poder há muitos anos. Por isso, esta derrota para o Partido Socialista, acredito que tenha sido dura, mas quem não faz bem o seu trabalho de casa sujeita-se a essas situações, não é? E em democracia, ganhar, perder, faz parte. Não há empates. Agora, eu julgo que lá está. Tem que se pôr de lado estas questões. Tem que se pôr de lado estas questões, e acho que esta situação também da derrota do Partido Socialista, perdão, com pessoas afetas à lista mais Rio Douro, também se calhar já vem um pouco mais de trás, talvez num controle absoluto que alguém gosta de ter no nosso concelho, e que já vem de outras eleições, já na mesma freguesia, julgo também em relação aos baldios. Foi uma situação complicada também. Foi uma situação complicada, em que houve campanha dura, quase política, e se calhar, pronto, isto faz parte do mau feitio de alguns intervenientes políticos do nosso concelho. O resultado desse tipo de coisas estão-se a ver agora. Exatamente. Cada um colhe o que semeia, não é? Para o bem e para o mal. Assim costuma ser. Muito bem, meu caro amigo, à frente do PSD há relativamente pouco tempo. Naturalmente que o PSD agora está a começar, como dizias muito bem recentemente, a trilhar um caminho, não vou dizer do zero, mas um pouquinho acima mais, que já para ser um pouco mais simpático, mas as coisas, enfim, nestas eleições foram complicadas, já conversamos sobre isso, não vale a pena voltar aí, mas naturalmente este é o período agora o contacto com as pessoas, de conhecer as realidades, perceber aquilo que pode ser feito de bom. Naturalmente que eu sei que vocês têm andado por aí, como diria Santana Lopes, andado por aí para ver como é que são as coisas, não é? Como é que estão a ocorrer esses contactos? É assim, estes primeiros meses tem sido mais, salvo a expressão, da palpar terreno, não é? Nós ainda ouvimos muitos desabafos de militantes e simpatizantes que foram a favor ou menos a favor ao que se passou nas últimas eleições, mas o nosso trabalho é olhar para o futuro, preparar o futuro, trabalhando o presente. Temos ido a algumas freguesias, temos feito contactos com vários militantes, temos estado nas assembleias municipais, nas reuniões de Câmara, em algumas assembleias de junta, para também haver essa proximidade com os nossos, com a população, para estarmos a par dos problemas e também elaborarmos as nossas soluções. Devo dizer que, apesar das dificuldades que são visíveis, e eu sinto-as todos os dias no contacto com as pessoas estão com esperança de realmente ver um PSD renovado e forte. E eu julgo que até sinto por vezes algum saudosismo por parte de algumas pessoas em ver o PSD novamente em alta e a crescer. E é esse o nosso trabalho, com as dificuldades que sabemos que existem, não há problema nenhum em admiti-las, mas também pessoa a pessoa, palavra a palavra, conversa a conversa, a nossa força, a determinação também vai crescendo e tem sido bastante positivo até agora.
Tivemos ainda há pouco tempo uma sessão de apresentação dos novos órgãos com uma homenagem Campilho também. Exatamente, ao Sr. Mário Campilho, que foi muito sentido, muito simbólico, uma referência intemporal. Exatamente, ficará para sempre. Exatamente, ficará para sempre na história, não só do partido como do Conselho, em que tivemos a Casa do Tempo completamente esgotada, com um ambiente alegre, descontraído e de muita força e querer no futuro. Muito bem, André, aquilo que as pessoas vão também querendo saber é como é que na mesma casa vivem dois divorciados. Divorciados? Eu penso que o casamento já terminou, portanto, entre o IPC e o PC, portanto estará, ou pelo menos o divórcio está a correr termos, portanto, no entanto, penso até que para bem do próprio Conselho e das pessoas que votaram no IPC, que engloba também votos do PSD e do CDS-PP, haverá naturalmente um interesse em tentar resolver as coisas da melhor forma possível, porque estamos a falar de muita gente também. Sim, mas Manel, deixa-me só corrigi-lo, porque é assim, não há qualquer tipo de divórcio, também não houve um casamento, houve um acordo, pronto, feito, e agora estamos a viver nesse acordo, no âmbito de oposição que somos, tanto o PSD como o IPC, e também, pronto, eu sei que um comentador político aqui da região, aqui na Rádio Voz do Basto, aqui há tempo também desvalorizou o facto de eu ser presidente do PSD, tão novo. Pronto, eu percebo que as pessoas também não estejam habituadas, não é normal, principalmente no nosso Conselho, ter alguém a liderar um partido. Mas o futuro pertence aos jovens. Com a minha idade, exatamente. Pertence aos jovens e tem que se começar por algum lado, porque não vamos para novos, não é? Agora, pronto, eu também percebo de onde é que vêm essas críticas e essas dúvidas, mas também não vão ser pessoas exteriores ao Partido Social Democrata que vão definir os timings com que nós queremos fazer as coisas. Quanto a essa situação com o IPC, que realmente há aqui, estamos de certa forma num barco conjunto, em termos pelo menos legais, é assim, há contactos, não podemos, nós não fazemos política de forma obscura, queremos ser transparentes, há contactos, irá haver uma reunião com os independentes por cabeceiras muito brevemente, agora já com um novo líder, o Hélder Baja, com quem eu também me dou muito bem, até pelas relações também familiares. E irá haver uma reunião para avaliar todas as situações, algumas arestas que possam estar mais de certa forma precisar de ser limadas, exatamente, mas o PSD tem o papel da oposição, fará essa oposição, o IPC também acredito que o fará, pelo menos na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal. Agora nós trabalharemos por vezes em conjunto, não porque há o acordo, mas porque em prol dos superiores interesses. Exatamente, cabeceiras em primeiro lugar, e também não nos podemos esquecer que muitas das bandeiras que o IPC também hoje agarra também são bandeiras que pertenceram ao PSD já há muito tempo. E as do PS, algumas também são do PSD. Exato. Que é outra questão. Mas, como de resto é conhecido, portanto, não estamos aqui a inventar. Sim, aí podíamos falar também, por exemplo, no caso da natalidade, não é? As medidas da natalidade que hoje em dia, e muito bem, são os 500 euros, exatamente, são os 500 euros dados pela Câmara Municipal, foram na altura uma proposta ainda ao Dr. China por parte da Comissão Política do Duarte Nuno Bastos, que na altura foi rejeitada e depois foi reciclada e agora eles aprovam como deles, mas pronto, o que interessa é que as pessoas recebam apoio à natalidade, devia ser mais. Podia ser aquele valor que o Rui Rio defende, que são os 10 mil euros, não é? Esses 10 mil euros são faseados, mas sim. 10 mil euros. De qualquer forma, analisando se calhar aqui 9 meses depois da tomada de posse de um novo executivo, que
que passou de uma situação minoritária para uma situação maioritária, portanto, confortável, porque pode decidir sozinho, sem depender de terceiros, e muitas vezes, para conseguir passar a algumas propostas, teve que ter aqui o apoio também do PSD, do professor Mário Leite na altura, que estava ou não no PSD. Essa é uma questão que também agora não tem muito interesse, mas 9 meses depois, corresponde às expectativas este novo executivo, ou há críticas a apontar? As expectativas também depende de que tipo de expectativas, não é? É assim, da minha parte, eu julgo que corresponde às expectativas, porque sinceramente também não esperava muito mais. É o sumo do dia a dia, sem grande visão, sem grandes reformas para o futuro, o que é pena, porque desaproveitam também um pouco o que é a essência de uma maioria absoluta. Eu entendo que uma maioria absoluta, quando é dada, não é simplesmente para nós usarmos e abusarmos dela no sentido de simplesmente aprovar as propostas diárias, mas também pode ser, mas deve ser usada para fazer reformas estruturais com vista ao futuro. E eu acho que é isso também que falta um bocado em Cabeceiras de Basto. E eu acho que esta maioria absoluta deste Executivo também não permite, ou eles assim não entendem, não é? Que haja um diálogo permanente com outras forças, e isto deve ser o Presidente da Câmara a promover, não é? Temos ouvido essas críticas relativamente à questão do Campo do Seco, por exemplo. Sim. Por exemplo, Campo do Seco. É uma obra grande. É uma obra grande, terá que custos. engloba um valor muito considerável, que levou a Câmara Municipal a ter que pedir um empréstimo também para fazer face a essa obra. Aproveitava já que o André está aqui para falarmos um bocadinho sobre isso, porque as únicas críticas que fomos ouvindo são as do IPC, onde está o PSD, mas portanto, aqui referidas pelo Vítor Carvalho na altura e assumidas por ele. Qual é a posição que o PSD tem relativamente a esta obra que, e se calhar pegando nas palavras do André, que não tem tido a participação de outras forças políticas, tem sido só de quem está a governar? É assim, nós na altura tivemos uma audiência também com o Presidente da Câmara, que amavelmente nos recebeu, e também pedimos alguns esclarecimentos sobre esta situação. Foi-nos dado alguns esclarecimentos a dizer que iam ter 200 lugares de estacionamento, que ia ficar muito bonito, que ia ter árvores, que ia ter casas de banho e tudo mais, mas pouco mais do que isso. Agora, é claro que isto, em termos de empréstimo, em termos financeiros ou económicos, poderia ter outro rumo, ou ser uma coisa mais ponderada. E aqui é que eu acho que devia, aqui e também na elaboração do projeto, é que deveriam ser auscultadas não só os partidos políticos, mas também as pessoas que tenham interesse em participar na vida pública, não é? Porque é um espaço emblemático do Conselho, da vila, da sede do Conselho, e acho que se para o projeto ser ainda mais completo, mais inclusivo, até para estar livre de críticas, por que não abrir a discussão às pessoas? Não temos que... As pessoas, discussão pública, exatamente. Que é os partidos não têm que ter medo de pôr as pessoas a dizer o que pensam. Muito bem, mas em termos na situação financeira, que é aquilo que muitos têm criticado, enfim, nestas verbas são comparticipadas, tem que haver naturalmente depois uma parte importante da Câmara Municipal, portanto este empréstimo que a Câmara Municipal faz, que muitos têm discutido, compromete obras futuras, ou era obrigatório fazê-lo? É assim, eu a cada reunião de Câmara que vou, ou de duas em duas, há sempre a possibilidade de requerer outro empréstimo. Eles estão sempre, ainda agora por causa do saneamento de, julgo eu, Alvite e Faia, sim senhor. Salvo erro, também requereram outro empréstimo de 200 mil euros, e na altura até se falou na reunião, e eu aqui até estou de acordo, porque não fazer uma poupança noutros
noutras, a estudar poupanças, até na luz, as luzes LED fazem essa poupança. Porque não fazer um bocado essas manobras e pensar um bocado fora da caixa, em vez de ser tão fácil ir para os empréstimos? É assim, nós, a Comissão Política do PSD de Cabeceiras de Basto, estamos ainda a estudar os documentos, tanto não só deste mandato, mas também de outros mandatos anteriores, para também, com pessoas que são especialistas em economia e em finanças públicas, para também ter uma opinião mais completa e elaborada sobre esses assuntos. Agora sim, à primeira vista, nós não podemos ou não devemos hipotecar futuras obras e com isso depois paga a população, mas também percebo que às vezes não devemos perder oportunidades de fazer certas coisas, não é? E esta pode ser uma delas, não é? Esta pode ser uma delas. Com discussão pública, com uma discussão pública, com calma, se calhar logo no início que as coisas tinham saído, no início deste projeto, começar logo a haver esse debate público, essa apresentação pública do que é que se poderia fazer, mas são opções. Muito bem. André, o nosso tempo está no fim. Foi um prazer tê-lo cá de novo. Quer acrescentar alguma coisa mais? Novamente agradecer o convite, Manuel. Estamos sempre disponíveis para vir cá. Dizer também, deixar aqui uma palavra para os militantes e simpatizantes do Partido Social Democrata de Cabeceiras, que haverá plenário no dia 30 de junho. Nós gostaríamos que o plenário fosse participado, que as pessoas trouxessem as suas dúvidas, as suas propostas, ideias, que viessem desabafar, conversar, para que seja outro momento produtivo entre os sociais-democratas de Cabeceiras de Basto. Será no dia 30 de junho, às 21 horas, na sede do partido, e reforçar um pouco esta, não a ideia, mas a concretização deste nosso projeto. O PSD está vivo, estamos a trabalhar com calma, de forma serena, para corresponder às expectativas, às boas expectativas, não só dos sociais-democratas, mas também dos cabeceirenses. André, estava-me aqui a recordar, há bocadinho no e-mail que recebi, o nosso amigo, digo nosso porque ele colabora aqui connosco na Rádio Voz de Basto num programa sobre questões europeias, não como questão política, mas como questões europeias, e fala obviamente do José Manuel Fernandes, recandidata-se para mais um mandato. Portanto, naturalmente, tendo em conta os resultados no distrito nas últimas eleições, era mais que normal que isso acontecesse. Portanto, com o apoio também da Conselhia de Cabeceiras de Basto. Sim. O engenheiro José Manuel Fernandes terá o apoio de Cabeceiras de Basto. A Laura Magalhães continuará a representar a Conselhia na Distrital. Exatamente. Foi um acordo, foi deliberado pela Comissão Política já esse apoio. E terá, obviamente, que o José Manuel Fernandes e a Distrital do PSD tiveram resultados muito bons, e por isso